enquanto rajadas de metralhadoras alemãs MG-42 varrem a escuridão como foices invisíveis. Dentro de uma escola primária semi-destruída, carteiras infantis viradas, quadros negros rachados, brinquedos de pano abandonados no chão coberto de gesso e sangue seco. Um grupo de civis italianos se encolhe em pânico absoluto. Mães tentando sufocar o choro de bebês contra o peito, professores idosos barricando portas de madeira com bancos quebrados, crianças de olhos arregalados tremendo sob cobertores rasgados e imundos. Explosões de morteiros próximos iluminam as janelas estilhaçadas com clarões alaranjados e o rugido gutural de caminhões alemães Opel Blitz em retirada caótica promete vingança antes da fuga final. De repente, as portas rangem com força controlada, mas firme. Entram soldados da Força Expedicionária Brasileira, uniformes encharcados de lama e suor, exaustos, mas com olhos determinados, transformando o caos em ordem militar. Com lonas americanas enceradas, caixotes de munição vazios e mãos calejadas de fazendeiros virados guerreiros, os pracinhas erguem barricadas improvisadas, distribuem rações quentes direto das latas e acalmam o terror com vozes firmes em italiano quebrado, aprendido com imigrantes. Quiete, amici, noi proteggiamo vocês. Italianos, que esperavam o pior da guerra, mais violência, mais fome, mais morte, ficam profundamente emocionados ao ver heróis vindos do distante Brasil salvando dezenas de vidas naquela noite infernal, lado a lado com americanos igualmente boquiabertos pela coragem tropical. Se essa cena já te arrepia a espinha, mostrando como nossos pracinhas mudaram o destino de famílias italianas inteiras em plena guerra, se inscreve no canal agora mesmo. Dá aquele like maroto e comenta de qual cidade brasileira você está assistindo. Porque o legado esquecido da FEB precisa alcançar todo brasileiro que ama a verdadeira história militar do nosso país. É o coração pulsante da ofensiva final aliada na Itália, primavera de 1945, quando a Força Expedicionária Brasileira ocupa setores estratégicos vitais do 4º Corpo de Exército americano ao longo do Rio Sérquio e nas montanhas dos Apeninos, rompendo a última linha defensiva que os alemães defendem com fanatismo quase suicida, a temida linha gótica. A escola primária destruída, outrora um ponto de referência alegre em uma pequena vila anônima nos arredores de Lucca, agora vira refúgio desesperado e improvisado para dezenas de civis italianos fugindo da debandada sangrenta do eixo. Famílias inteiras pegas no fogo cruzado mortal entre partisãs italianos vingadores e a retaguarda nazista em pânico. Os Boches, em desespero crescente com o avanço implacável aliado em todos os frontes europeus, lançam contra-ataques noturnos ferozes para cobrir a retirada das divisões Panzer e Grenadier, usando vilas e escolas como pontos de armadilha e emboscada. Americanos, com sua superioridade esmagadora em poder de fogo, controlam a artilharia pesada com canhões 105 mm e 155 mm Long Tom, além de tanques médios Sherman que dominam as estradas principais. Mas é a infantaria leve e ágil da FEB que assume a defesa crítica de perímetros urbanos estreitos e labirínticos, usando a experiência de combate duramente conquistada em batalhas sangrentas como Monte Castelo, Castel Nuovo e Montese. Aqui surgem os verdadeiros protagonistas dessa epopeia esquecida. O sargento carioca Carlos da Silva, 28 anos, líder nato de pelotão que aprendeu italiano fluente na infância entre imigrantes do bairro Operário da Tijuca. O tenente gaúcho Roberto Fernandes, 25 anos, engenheiro de Minas, virado mestre em demolições depois de treinamento intensivo com instrutores yankees em Fort Benning. O soldado paraense João Santos, gigante de quase 2 metros do interior amazônico, que carrega feridos como se fossem plumas e tem mira mortal com metralhadora.
Do lado americano, aparece o capitão nova-iorquino Mike O'Brien, veterano cético da campanha da Normandia, que inicialmente duvida desses brasileiros sem experiência em inverno europeu, mas que logo será profundamente impressionado. Os desafios iniciais são absolutamente ferozes. Ruas medievais estreitas, virando labirintos mortais cheios de minas Teller e S-mines alemãs. Chuva incessante, transformando tudo em lama escorregadia, que suga botas e impede manobras rápidas. Inexperiência relativa em combate urbano noturno contra veteranos alemães das Waffen-SS e o peso esmagador do preconceito duplo, nazistas zombando em transmissões interceptadas de soldados de macaco vindos da selva, enquanto alguns GIs céticos veem a FEB apenas como força coadjuvante exótica boa para logística. Dentro dos uniformes encharcados de lama congelada e suor frio, fervem medos ancestrais e sonhos interrompidos. O pracinha comum, filho de operário de São Paulo ou lavrador do sertão nordestino, sonha acordado com o churrasco de domingo na casa da família em Porto Alegre, com a carta perfumada da esposa, esperando no Rio de Janeiro, com o orgulho silencioso de calar as dúvidas no Brasil distante que mal entendia porque mandava filhos para morrer na Europa. O medo visceral do escuro italiano opressivo, da granada de mão que surge do nada, da bala traçante vermelha que ceifa vidas sem aviso prévio, tudo isso corrói a alma noite após noite. Para os alemães, segundo diários de guerra capturados e depoimentos de prisioneiros, o Brasil era uma anedota militar, páginas cheias de escárnio sobre tropas de carnaval e samba que fugiriam ao primeiro flocos de neve. Para os americanos, o respeito era protocolar e diplomático, mas a dúvida prática reinava nos bastidores sobre capacidade real de combate. Mas algo fundamental está mudando no ar gelado da Toscana. A FEB absorveu e dominou a doutrina de infantaria americana em treinamento intensivo, mas temperou com a malandragem criativa brasileira de improvisar sob pressão extrema e está absolutamente pronta para brilhar de forma inesquecível. A primeira grande virada na narrativa irrompe com uma patrulha noturna ousada e silenciosa. O sargento Carlos, guiado por informações sussurradas de partisãs italianos locais sobre movimentação civil em perigo, detecta a escola cercada por elementos da 148ª Divisão de Infantaria Alemã. Ele decide, sob autoridade de campo, deslocar sua companhia inteira em silêncio mortal absoluto através de becos medievais tortuosos, usando fuzis semiautomáticos, M1 Garand americanos, submetralhadoras Thompson emprestadas dos Rangers e granadas de fragmentação MK2 para limpar sistematicamente ninhos de resistência inimiga sob chuva gelada que abafa sons de botas. A operação é cirúrgica, movem-se em formação de cunha, cobrindo esquinas com binóculos noturnos improvisados, comunicando por sinais de mão e apitos baixos. Ao chegarem na escola, encontram um cenário de pesadelo humanitário. 40 civis aterrorizados, sem comida há 2 dias, crianças com hipotermia, idosos feridos por estilhaços. Os pracinhas, sem hesitar, transformam a escola em fortaleza defensiva, carteiras escolares viradas como barricadas sólidas nas janelas, mapas da Itália pendurados nas paredes usados para planejar campos de tiro e rotas de fuga, caixotes de munição empilhados para cobrir corredores. Distribuem cobertores de lã americana, rações quentes de feijão e carne enlatada, acendem fogareiros externo improvisados para aquecer água. O impacto emocional é imediato e profundo. Crianças italianas param de chorar ao ver soldados sorrindo, mulheres ajoelham agradecendo em italiano rápido misturado com lágrimas. Homens idosos oferecem ajudar nas barricadas com mãos trêmulas mas dignas.
As reações a essa primeira ação heróica explodem em cascata. Brasileiros vibram entre si com gritos contidos de "Brasil acima de tudo", "A cobra tá fumando de verdade", moral subindo às alturas mesmo sob cansaço extremo. Alemães, ao perceberem que perderam o controle da escola estratégica, ficam visivelmente chocados em comunicações de rádio interceptadas, recuando confusos para reagrupar forças. Americanos do batalhão vizinho, ao receberem relatório via rádio SCR-300, elogiam abertamente "Those Brazilians fight smart and with heart. Damn impressive." Capitão O'Brien enviando caixas extras de munição, por 3006 e chocolate Hershey's como reconhecimento imediato. Italianos profundamente emocionados começam a oferecer garrafas de vinho Chianti, escondidas em porões secretos, queijo parmesão envelhecido, guardado para ocasiões especiais, criando laços humanos que transcendem a guerra. Um professor idoso, com lágrimas nos olhos enrugados, diz em italiano trêmulo ao sargento Carlos: "Pensávamos que todos os soldados eram demônios, mas vocês brasileiros são anjos da guarda." Essa frase corre rápido entre os pracinhas, reforçando o sentido profundo da missão, além de ordens militares. Mas a guerra não dá trégua romântica. Novos desafios brutais surgem com o amanhecer cinzento. Contra-ataques coordenados da infantaria Panzergrenadier alemã, apoiados por canhões antitanque PaK-40 de 70 mm posicionados nas colinas vizinhas, tentam retomar a escola para usar como base de observação e ponto de resistência final. Ordens severas do comando aliado exigem da FEB segurar a posição a qualquer custo, sem possibilidade de reforços imediatos, para não expor o flanco inteiro do quarto corpo a contra-ofensivas inimigas. Surgem dilemas morais angustiantes. Manter civis dentro da escola os expõe a fogo de artilharia crescente, mas evacuá-los sob bombardeio significa risco de chacina em campo aberto. O tenente Roberto toma a decisão crítica: dividir a força em 2 grupos. Metade defende o perímetro externo com tudo que tem. Outra metade prepara rotas de evacuação subterrâneas, usando porões antigos da vila medieval conectados por túneis esquecidos. Brasileiros e americanos se fundem numa simbiose operacional vital. FEB coordena a defesa terrestre tática com pelotões de escuta avançada nas ruas, enquanto CEUA responde com barragens de artilharia massivas de obuses 105 mm e 155 mm que iluminam o vale como se fosse dia artificial, criando cortina de fogo protetora. Rádios militares crepitam sem parar num inglês-português misturado urgente e eficiente. Fire Mission, bearing 285 degrees, range 1.200 yards, over. Respondido rapidamente por fogo autorizado, distância confirmada 1.100 metros, ajuste 50 direita. Sobrevivência de todos, pendurada literalmente nessa coordenação vital que transforma desconfiança inicial em irmandade de trincheira forjada em sangue. Os dilemas emocionais corroem a alma como ácido, cansaço extremo acumulado com homens operando sem dormir por 72 horas seguidas, olhos injetados de sangue fixos no horizonte cinzento esperando o próximo ataque. Saudade lancinante e quase insuportável da praia ensolarada de Copacabana, do cheiro reconfortante de feijão cozinhando no terreiro da fazenda, do riso da namorada em bailes de sábado. Tudo misturado à culpa esmagadora por companheiros estraçalhados por estilhaços de morteiro nas semanas anteriores em Monte Castelo. Responsabilidade moral pesada sobre civis italianos inocentes que agarram as mangas sujas dos uniformes brasileiros, implorando desesperados: "Salva-si, signori brasilieri, per favore, salvate i nostri bambini." Olhares infantis cheios de medo que pesam mais nos ombros que mochilas de 30 quilos.
Heróis individuais emergem naturalmente do caos. Sargento Carlos, usando o italiano fluente da infância, negocia a rendição pacífica de um atirador alemão jovem entrincheirado na torre da igreja, evitando banho de sangue desnecessário e poupando munição preciosa. Tenente Roberto, com conhecimento de engenharia de Minas, lidera a missão suicida noturna para explodir ponte de pedra medieval usada por alemães para trazer reforços, usando apenas 10 quilos de TNT americano e cronômetros improvisados. Soldado João Santos, o gigante paraense de força descomunal, carrega nos ombros largos uma senhora idosa paralisada durante evacuação sob fogo de metralhadora cruzado, recebendo ferimento leve no braço, mas completando missão com determinação inabalável. A tensão escala para níveis quase insuportáveis. Tiroteios ferozes, rua por rua, transformam a vila em campo de tiro infernal. Artilharia alemã de 105 mm chove sem piedade, fazendo casas medievais de pedra desabarem em nuvens de poeira e gesso, lama profunda engolindo tudo até os joelhos e impedindo movimentos rápidos. FEB usa intensivamente o rádio portátil SCR-136 Handy Talk para chamar cobertura aérea urgente de caças-bombardeiros. P-47 Thunderbolts, que circulam alto nas nuvens carregados com bombas de 500 libras e foguetes. HVAR, patrulhas de 4 homens infiltram linhas inimigas para sabotar flancos com cargas de dinamite e combate silencioso com facas de trincheira Kabar. A doutrina tática combinada Brasil-EUA vira arma letal e sincronizada. Fogo de supressão intenso de submetralhadoras. Thompson brasileiras guia com precisão cirúrgica as barragens devastadoras de artilharia pesada. Yankee, ajustadas em tempo real por observadores spotters que arriscam o pescoço em torres improvisadas de escombros fumegantes. Cada ajuste de tiro significa diferença entre vida e morte, entre segurar a linha ou colapsar sob pressão esmagadora. A capacidade de adaptação brasileira impressiona até veteranos endurecidos. Pracinhas improvisam defesas criativas usando carteiras escolares infantis empilhadas com sacos de areia como ninhos de metralhadora, usam giz escolar branco para marcar sinalizadores noturnos de identificação, amigo e inimigo nas paredes escuras, mantêm coesão de unidade inquebrantável sob fogo cruzado mortal que faria até veteranos europeus vacilar e recuar. Aprendem rapidamente as fraquezas táticas dos Stukas em mergulhos rasos, mirando pontos fracos específicos nos motores radiais BMW com tiro concentrado de fuzil. Alemães, em diários pessoais de oficiais capturados dias depois e depoimentos formais de prisioneiros interrogados da 16ª SS Panzer Grenadier, descrevem com assombro genuíno e frustração raivosa. Brasilianer kämpfen wie Teufel aus der Hölle. Esses demônios tropicais simplesmente não recuam nunca, atacam na lama como se fossem donos legítimos da montanha, ignoram baixas e continuam avançando. Um Feldwebel, veterano de Stalingrado, confessa em interrogatório: pensávamos honestamente que fugiriam ao primeiro bombardeio sério de morteiros. Afinal, vinham de país sem tradição militar europeia, mas seguram posições com teimosia comparável apenas aos russos em Stalingrado. Foi choque tático total. Essa mudança radical de percepção inimiga muda tudo no campo. O inimigo passa a desperdiçar munição valiosa e escassa em ataques cada vez mais fúteis e desesperados, expondo fraquezas operacionais críticas que os aliados exploram impiedosamente. O conflito atinge seu ponto crítico mais perigoso quando a escola fica completamente sitiada por um ataque noturno alemão perfeitamente coordenado.
Panzerfausts iluminam a noite escura com chamas verdes fantasmagóricas. Infantaria veterana da Wehrmacht infiltra silenciosamente pelo pântano lateral, usando a escuridão como capa, criando uma missão quase suicida que cai diretamente no colo da FEB. Romper o cerco mortal em exatos 30 minutos, cronometrados para evacuar 35 civis aterrorizados e 8 feridos graves antes do amanhecer, quando nova onda massiva de ataques aéreos alemães está programada para pulverizar a área. O risco de desastre humanitário total paira pesado no ar úmido. Qualquer falha significa massacre generalizado de inocentes, colapso catastrófico do flanco sul aliado e vingança nazista sádica nas vilas vizinhas colaboracionistas. A pressão psicológica sobre o tenente Roberto e o sargento Carlos é esmagadora, mas não há tempo para dúvidas ou hesitações, só ação coordenada e coragem bruta. Os confrontos diretos explodem em selvageria primitiva, combate corpo a corpo desesperado nos corredores escuros e estreitos do segundo andar da escola, granadas de cabo alemãs, Steel Hand Granate, trocadas a menos de 10 metros em clarões cegantes que deixam ouvidos sangrando, tiros de carabina M1 Garand em silhuetas fantasmagóricas na fumaça sufocante de pólvora queimada e madeira incendiada. FEB e GIs americanos lutam literalmente ombro a ombro na escuridão caótica. Brasileiros com baionetas triangulares fixadas nas Garands, perfurando uniformes Feldgrau, americanos com submetralhadoras compactas, M3 Grease Gun, varrendo escadas em rajadas curtas e mortais. O desempenho brasileiro surpreende profundamente mesmo soldados aliados veteranos. Um único pelotão de apenas 18 pracinhas consegue repelir ferozmente um ataque concentrado de mais de 50 grenadiers alemães, bem armados, usando coronhadas brutais de fuzil, bundas de armas improvisadas como clavas e combate de baioneta sangrento para limpar sala por sala da escola. Capitão O'Brien, observando da posição americana com binóculos noturnos infravermelhos experimentais, grita emocionado no rádio de campanha: "My God, these Brazilians fight like US Marines at Iwo Jima. They're the real warriors." Enquanto alemães sobreviventes recuam completamente atordoados e desmoralizados por terem sido derrotados por quem esperavam ser presa fácil e inexperiente. A tensão atinge o máximo absoluto, tornando o ar irrespirável. Cintas de munição de metralhadora. 30-06 acabam completamente, sobrando apenas punhados de cartuchos avulsos recolhidos dos mortos. Posições defensivas de Foxhole começam a rachar e desmoronar sob impacto direto repetido de foguetes Nebelwerfer alemães de 150 mm que caem como martelos do inferno. Ordens críticas ecoam roucas e desesperadas na escuridão. Segurem o portão principal a todo custo, não podem deixar romper a linha. Heróis anônimos tomam atitudes absolutamente decisivas em frações de segundo. Cabo Pedro atira sua última granada ofensiva num ninho de Panzerfaust que ameaçava explodir o refúgio dos civis. Sargento Carlos carrega sozinho 3 crianças italianas choronas nos braços através de fogo cruzado mortal de metralhadora MG-42. Tenente Roberto lidera a carga final desesperada com o revólver Colt .45 na mão direita erguida e grito de guerra primal. Avante Brasil, que galvaniza todos ao redor. O clímax dessa epopeia irrompe num amanhecer sangrento e nebuloso. FEB lança contra-ataque desesperado, perfeitamente coordenado, Tenente Roberto sinalizando por pistola de sinais. Very, uma barragem aérea de última hora de P-47 Thunderbolts Yankees carregados que pulverizam literalmente os atacantes aéreos restantes. Stukas, que mergulhavam para bombardeio final. Aviões alemães caindo do céu como patos em chamas, enquanto pelotões brasileiros avançam em linha com baionetas fixadas, limpando
Metodicamente, o perímetro da escola, casa por casa, porão por porão. Alemães recuam em pânico absoluto e desorganizado. Oficiais veteranos boquiabertos encarando incrédulos através de binóculos ais os pracinhas tropicais que conseguiram repelir batalhão inteiro de elite. Wie ist das überhaupt möglich, diese verdammten Brasilianer? Ecoa desesperado em rádios militares abandonados na fuga caótica. Americanos, do posto de observação na colina oposta, irrompem em aplausos espontâneos e gritos de guerra. Capitão Mike O'Brien desce pessoalmente pela estrada enlameada para abraçar emocionado o tenente Roberto, coberto de sangue e lama. You and your men saved the day, Lieutenant, and every single one of those innocent civilians. The Brazilian Expeditionary Force is the real deal now, no question about it. Escola permanece intacta apesar das crateras fumegantes ao redor. 38 civis italianos evacuados vivos e em segurança relativa. 12 feridos estabilizados por médicos de campanha. Prova física e inquestionável que a FEB, sistematicamente subestimada por amigos e inimigos, é genuína força de elite, capaz de mudar o rumo de guerras inteiras, com coragem, improviso e humanidade. As consequências dessa noite heróica reverberam muito além daquela pequena escola destruída na Toscana. A FEB consolida controle militar permanente e respeitado do setor estratégico do Sértio, acelerando dramaticamente o colapso final alemão na Itália, que culminará na rendição de maio. O Brasil emerge como potência militar genuinamente respeitada na complexa mesa de negociações do pós-guerra, garantindo assento permanente em organizações internacionais graças ao sangue real derramado por seus filhos na Europa. Americanos internalizam lição estratégica dura e permanente sobre aliados improváveis ou exóticos, que sistematicamente superam todas as expectativas quando tratados com respeito e recursos adequados, forjando laços militares institucionais Brasil-EU que persistem robustos por mais de 80 anos. Alemães, do outro lado, carregam trauma geracional profundo de derrota militar e moral para atrasados tropicais, que provaram ser leões destemidos lutando na neve europeia. A reflexão humana corta fundo na alma de quem estuda essa história. Os sacrifícios silenciosos de jovens brasileiros de apenas 19 ou 20 anos, que trocaram voluntariamente o carnaval carioca e o samba paulista por granadas alemãs e noites congeladas, preservaram não apenas vidas físicas de civis inocentes, mas a própria humanidade essencial em meio à barbárie mecânica e industrial da guerra total moderna. A coragem brasileira única, temperada com criatividade improvisada e parceria leal, Brasil-EUA, mostrou definitivamente ao mundo que o valor moral e militar de um homem ou nação não se mede por continentes de origem, PIB per capita ou tradições militares seculares. Os veteranos da FEB, hoje praticamente extintos com apenas punhado de sobreviventes centenários, merecem infinitamente mais que placas de bronze frias em quartéis esquecidos. Nossa memória coletiva nacional deve eternizá-los em escolas, filmes, livros e corações. Pois essa epopeia heróica da Escola de Luca, transformada em Abrigo Salvador, tragicamente pouco conhecida nos livros didáticos brasileiros atuais, clama urgentemente por reconhecimento nacional, antes que o último pracinha feche os olhos para sempre, levando consigo memórias insubstituíveis.